Saudações a todos, estamos aqui mais uma vez para adentrar ao maravilhoso mundo da anatomia humana e hoje iremos estudar o sistema respiratório. Lembrando que essa aula é dedicada à turma ECN 41. Eu sou o professor André Luiz de Oliveira, mais conhecido como professor Polegar, e hoje, para falar do sistema respiratório, vamos entender um pouquinho sobre o que é a respiração, tá ok? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Ok, vamos lá. Bom, para falar um pouco do sistema respiratório, a gente tem que entender como ele é constituído e para que serve o sistema respiratório, qual que é a necessidade do sistema respiratório para o nosso organismo, tá certo? Então, vamos lá. Precisamos do sistema respiratório simplesmente porque nós precisamos de oxigênio. E esse oxigênio está no ar. Então, nós precisamos de um sistema que capte esse oxigênio que está no ar, jogue dentro do nosso organismo e o nosso organismo possa jogar este oxigênio para dentro da corrente sanguínea. E esta corrente sanguínea vai distribuir sangue com oxigênio para o corpo todo. Isso que a gente aprendeu no sistema cardiovascular. Então, nós precisamos de oxigênio. Todas as nossas células precisam dele. E ele está onde? Está no ar. E ele vai ser separado lá dentro do órgão efetuador da respiração para ser jogado dentro do sistema cardiovascular para ser distribuído para o corpo todo, tá certo? Então, nós precisamos de órgãos que conduzam este ar até os órgãos efetuadores e estes órgãos efetuadores realizarem a respiração propriamente dita, tá ok? Os órgãos que vão conduzir o ar para dentro do nosso organismo, para dentro até chegar nos pulmões, a gente já vai falar deles, são o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. Então, esses órgãos são ditos como órgãos condutores, porque eles vão conduzir o ar. Até onde? Até os órgãos efetuadores, que vão realizar a respiração, vão efetuar a respiração, que são os pulmões, vão realizar a troca gasosa, que nós aprendemos que isso tem um nome, que é chamado de hematose. A hematose é a troca dos gases, a entrada de oxigênio na corrente sanguínea e a saída de CO2, que esse CO2 precisa ser eliminado, tá certo? E isso ocorre em algumas etapas, ou seja, a respiração tem algumas etapas. Quais são elas? Primeiro, a ventilação pulmonar. O que é a ventilação pulmonar? Você ventilar os pulmões, jogar ar dentro dos pulmões. Então, quando você inspira e expira, você está ventilando os seus pulmões. Então, a primeira etapa da respiração é a ventilação pulmonar. Depois nós temos a respiração pulmonar. O que é respiração pulmonar? Quando o ar chega lá nos alvéolos, que a gente vai aprender o que é isso, quando chega lá embaixo, lá nos pulmões, e vai fazer a troca, sair de dentro dos pulmões o oxigênio e entrar dentro da corrente sanguínea o CO2, o oxigênio, quando isso ocorre, nós chamamos isso de respiração pulmonar, a passagem do oxigênio dos pulmões para o sangue. E a última etapa, que é a respiração celular, é quando este oxigênio, que já foi jogado dentro da corrente sanguínea, chega realmente à célula. Então, a gente chama isso de respiração celular, onde a célula vai respirar, onde a célula vai, na verdade, captar o oxigênio. Então, a respiração ocorre nessas três etapas. Por quê? O oxigênio que foi jogado dentro dos pulmões precisa chegar em todas as células. Então, são essas etapas aí. E a gente vai entender cada uma delas. Professor, por que são essas pleuras? A gente vai entender que os pulmões eles são revestidos, né, por uma membrana, e essa membrana se chama pleuras. E a gente vai entender a função dela aí dentro do sistema respiratório. Ok? Então, vamos lá. Para começar a entender melhor este sistema, vamos entender os seus componentes, agora que já sabemos as etapas da respiração. Então, os componentes, primeiro componente, na verdade, será o nariz. E para estudar o nariz, a gente tem que entender que o nariz, anotem aí no caderno de vocês, espero que vocês já estejam com o caderno para anotar. O nariz é dividido em três partes, então anota. O primeiro deles é o nariz externo, esse nariz que a gente enxerga aqui por fora. Depois, cavidade do nariz.
tá? Então a gente tem a cavidade do nariz lá dentro. A gente vai ver que também tem subdivisões. E depois, seios paranasais. Então vamos dividir o nariz nesses três: nariz externo, cavidade do nariz e seios paranasais. E a gente vai começar a estudar o nariz externo, esse que a gente consegue enxergar. O nariz externo, quando a gente retira a pele, a gente enxerga isso aqui, ó, né? Este cara aqui, essa formação, ela tem alguns nomes, né? E a gente vê que mais de 70%, se não arredondando aí, 70% do nariz externo é feito por cartilagem. Então, toda essa parte aqui é feita por cartilagem, essa parte anterior. A parte mais posterior e superior é formada pelos ossos nasais, que são esses ossos aqui, ó, os dois ossos nasais e um pouquinho aqui da maxila. Essa parte é feita de cartilagem por quê? Porque se você tivesse qualquer trauma anterior e toda essa parte fosse feita de osso, toda hora a gente ia ter fratura do nariz. Então o organismo já deixou essa parte maleável para a gente não sofrer aí fraturas continuamente. E nós temos essa cartilagem aqui, que é chamada de cartilagem alar, que ela faz o contorno das narinas. O que são as narinas? São essas passagens, então é somente o buraco de passagem aqui, tá? Então as narinas são as passagens de ar aqui, tá ok? E para elas não se colabarem na hora da inspiração, que tem uma pressão negativa, elas podem se colabar, essas cartilagens durinhas aqui não deixam isso acontecer. E nós temos por formação do nariz, nós temos a raiz do nariz, o dorso do nariz, a ponta do nariz ou ápice do nariz e a base do nariz externo, tudo isso nariz externo, tá? Na base do nariz é que estarão as narinas, tá certo? Um pouquinho de gordura aqui também na formação das narinas. Só para entender, onde a gente tem maior variação anatômica dependendo da raça e do biotipo, é sem dúvida nenhuma no dorso. Então a gente tem diversos tipos de dorso. Dorso mais côncavo, dorso mais convexo, ou seja, aquele dorso mais parecido com o nariz do Luciano Huck, aquele nariz mais arrebitado, quando esse dorso ele é mais afundado aqui para dentro, tá certo? Então a gente tem aí bastante variações anatômicas em relação ao dorso do nariz. Esse aqui parece um nariz retilíneo, né, que ele é mais retinho aqui. Tá certo? Então nós temos aí alguns tipos de nariz dependendo do dorso. Nariz retilíneo, nariz aquilíneo e o nariz arrebitado, que é aquele mais assim. Ok? Muito bem. Então esse é o nariz externo. Essa é a forma do nariz. Mas muita gente não sabe que lá dentro tem muito mais coisa. Quando a gente passa e olha a cavidade nasal ou cavidade do nariz, a gente enxerga um monte de coisa aqui dentro. Tá? Vamos entender o que são essas coisas. Primeira coisa, a gente tem que dividir esta cavidade, porque esta cavidade é dividida em duas partes. Quais são elas? A cavidade do nariz nós dividimos em cavidade própria do nariz e vestíbulo. O que é o vestíbulo? O vestíbulo é a porta de entrada, a primeira parte da entrada da cavidade nasal. Depois dessa primeira etapa, nós temos a cavidade própria do nariz. O vestíbulo é essa região aqui, gente, ó, onde você tem pele e pelos. Então, essa região onde você tem pele e pelos é chamada de vestíbulo, né? A entrada do sistema respiratório, tá? E o restante todo esse restante é chamado de cavidade própria do nariz. A cavidade própria do nariz tem os seus limites. Então, anotem os limites da cavidade própria do nariz, tá? Limite anterior. Limite anterior é o vestíbulo. Então, se o vestíbulo é a porta de entrada, depois do vestíbulo é a cavidade própria. Então, limite anterior da cavidade própria do nariz é o vestíbulo. Limite posterior. Então, se o ar entra por aqui, ele tem que passar para o outro órgão, que é a faringe, que é esse outro órgão, a gente vai falar dela já. Tem que passar por algum lugar. Passando por este local aqui, nós temos, né, uma outra passagem, bem parecida com as narinas, a gente vai ver numa outra vista, que é chamada de coânulos. Então, nós temos aqui
o vestíbulo, limite anterior, e limite posterior, os coâneos. O limite superior é uma pequena lâmina óssea que já divide com a cavidade do crânio. Esse aqui é o nosso cérebro. E aqui uma pequena lâmina divide a cavidade do crânio com a cavidade do nariz, tá certo? Com a cavidade própria do nariz. Essa pequena lâmina chama-se lâmina cribiforme. Então, olha aqui, lâmina cribiforme, antigamente chamada de lâmina crivosa. A lâmina cribiforme recebe esse nome porque ela tem a forma de peneira, ela tem um monte de furinhos, e a gente vai entender o porquê desses furinhos. O chão ou soalho da cavidade do nariz é o palato duro, que é o teto da cavidade da boca, né? Então aqui a gente tem a língua, o teto da cavidade da boca, que é o chão da cavidade do nariz. Olha aqui, ó. É o palato duro, que a gente já estudou em sistema digestório. Esta vista é como se você estivesse olhando, se estivesse dentro do nariz e olhando para a parede lateral. Nas paredes laterais da cavidade do nariz, imagine que você tem dos dois lados prateleiras que chegam quase até a metade e descem. Chegam até quase a metade e descem. Essas prateleiras, né, essas estruturas ósseas que você tem nas paredes laterais, nós chamamos de conchas nasais. Então essas são as conchas nasais. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Embaixo das conchas nasais nós temos espaços livres, chamados de meatos, que são também meato superior, meato médio e meato inferior. Quando a gente retira a concha, a gente vai ver um espaço maior, que é o meato. Dá para visualizar muito melhor esse meato, tá ok? Muito bem. Então você tem aqui meato superior, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, estruturas ósseas. E embaixo os espaços entre elas, que são os meatos superior, médio e inferior, ok? Muito bem. Toda essa estrutura da cavidade do nariz, toda ela é revestida por uma túnica mucosa. Pode ver que ela é vermelhinha. Essa túnica mucosa, ela tem duas características importantes. Vamos lá, olha aqui, túnica mucosa do nariz. A túnica mucosa do nariz ela é extremamente importante, por quê? Porque ela tem células produtoras de muco e ela é altamente vascularizada, ou seja, tem muito sangue e ela tem muito muco. Por quê? E ela reveste toda a cavidade própria do nariz. Por que ela é tão importante? Porque ela tem essas funções aqui do lado. Ela vai aquecer, filtrar e umidificar o ar. Por que ela faz isso? Porque se ela tem células produtoras de muco, este muco na parede, quando o ar entra, mantém contato, relação anatômica com essa parede do nariz. Muito bem, então ela vai aquecer, filtrar e umidificar o ar. Umidificar o ar, porque quando o ar passa e pega no muco, esse muco ele tem água, então o ar em contato com o muco vai umidificar o ar. Vai filtrar por quê? Imagine que você tem uma parede cheia de gel e que quando você pega um monte de pó de giz, você assopre. Você vai perceber que o pó fica retido no gel. Então é a mesma coisa que acontece com as partículas de poeira que acabam entrando em contato com a cavidade do nariz, acabam sendo retidas dentro da cavidade do nariz pela túnica mucosa. E ele vai aquecer o ar, porque essa túnica é altamente vascularizada, deixa o ambiente mais quentinho e o contato com o ar, com a túnica, que é mais quente, também acaba aquecendo o ar. E este ar é preparado para chegar nos pulmões. Então, ele é aquecido, filtrado e umidificado. Tá? Vamos passar um pouquinho. Então, falando agora ainda da cavidade nasal, percebam, nós rebatemos aqui as conchas nasais média e inferior, e aqui ficou à mostra os espaços dos meatos. Então, esse é o meato médio, meato inferior, e o meato superior está aqui porque nós não rebatemos a concha nasal superior. Então, o que eu enxergo nos meatos? Alguns ósteos, alguns buraquinhos que vão levar até os chamados seios paranasais. Professor, o que é o seio paranasal? O seio paranasal nada mais é do que cavidades aeradas dentro dos ossos do crânio. Quais ossos? Os ossos que nós aprendemos, os ossos pneumáticos. O osso frontal, o esfenoide, o etimoide e o maxilar.
Então, esses ossos têm cavidades airadas em seu interior. E essas cavidades airadas também são revestidas pela túnica mucosa. Para que serve? Vamos falar aqui um pouco, só mostrando, antes da gente continuar falando dos seios paranasais, mostrando aqui toda essa estrutura é revestida, ela é formada por osso e ela é revestida pela túnica mucosa. Então, toda essa região aqui, ela é feita de osso e a túnica mucosa vem revestindo toda essa região, tá? Aqui mostrando rapidamente, vou voltar nisso depois, mas é o septo nasal revestido por túnica também. O que eu queria falar são dos seios paranasais. Os seios paranasais, eles estão localizados ao lado do nariz. Então, para do português significa junto ao lado de. Então, são seios paranasais ao lado do nariz. E eles estão localizados nos ossos da face, né? Que são o osso frontal, o esfenoide, o etimoide e os maxilares, a maxila. E eles vão formar os seios frontais, etimoidal, seios etimoidais ou células etimoidais e os seios maxilares. A função dos seios, como eles são revestidos pela túnica, vão ter a mesma função da túnica, aquecer, umidificar e filtrar. Mas eles também têm uma outra função, que é a amplificação do som, né? Como uma caixa acústica, ela vai amplificar o som e diminuir o peso da cabeça, né? Imagine todos esses ossos que estão aqui, todos eles sendo muito maciços, a cabeça ia pesar muito mais. Ou nós iríamos andar com a cabeça para baixo, ou iríamos desenvolver uma tremenda musculatura cervical posterior para segurar a cabeça. Tá? Então, estes aqui são os locais. E olha só que interessante, seios paranasais, seios vem do grego sinus. Então, sinus quer dizer centro ou cavidade. Então, quando você tem uma inflamação dos seios paranasais, a gente não vai chamar de seiosite, a gente vai chamar de sinusite. Então, a sinusite vem daí, dos seios paranasais, que são destes carinhas aqui. Quando eles inflamam, eles vão gerar essa situação clínica, tá bom? E aí, falando um pouquinho ainda lá do septo nasal, voltando, então o septo nasal, ele vai ser feito por estruturas ósseas e cartilaginosas. Essa parte do seio, ela é revestida já pela túnica. Então aqui, na outra vista, lá onde a gente viu as conchas nasais, nesta vista aqui, nós estamos vendo a parede lateral. Então imagine que você deu um passo para trás, você está vendo uma parede dividindo duas cavidades. Imagine que o seu quarto tem uma parede no meio que divide ele em duas. E isso é o septo. Então, o septo na anatomia ele vai dividir cavidades. Então, a gente está dividindo a cavidade do nariz por este septo. Ele é formado por quê? Duas partes ósseas, pelo osso vômer, que é esse aqui, e essa outra parte óssea é chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide. Uma lâmina perpendicular do osso etimoide, vômer e cartilagem do septo formam o septo paranasal. Essa é a estrutura que muitas vezes ela pode estar, em vez de ela estar bem retinha, ela pode estar mais deslocada para a direita ou para a esquerda, que vai dificultar a respiração em uma das narinas. Isso, dependendo, pode ser cirúrgico. Então, o cirurgião vem, ele destrói essa parte óssea e ele reconstrói aqui, tá? Isso a gente chama de correção do septo nasal. E aqui mostrando dentro da túnica que ela realmente é altamente vascularizada. Olha quanta artéria tem aqui dentro. Então, ela sendo altamente vascularizada, ela vai aquecer o ar. Olha quanta artéria. E o sangramento pelo nariz, ele tem um nome, é chamado de epistaxe. Então, a epistaxe é o sangramento pelo nariz, tá? Aí a primeira causa de epistaxe é a hipertensão arterial sistêmica, então quando a pressão sobe muito pode estourar um vazio no nariz e ter sangramento. E a outra é trauma, desde ter um trauma direto até mesmo você colocar o dedo no nariz, ficar cutucando, colocar algum instrumento no nariz e vai sangrar, tá? Então essas são as duas maiores causas de trauma. Ainda falando do nariz, a gente vai falar agora da parte sensitiva, né? Que é uma das funções aqui do nervo olfatório, é o olfato. Então, quando você tem as partículas de cheiro que entram aqui dentro, estes caras captam o cheiro, transmite como impulso elétrico para esse nervo, que é o nervo olfatório, e você vai sentir o cheiro no cérebro. Então, é o seu cérebro
que sente o cheiro, tá? E os receptores estão aqui. Então, essa região a gente chama de região sensitiva e todo o restante de região respiratória, que é onde o ar vai passar, tá ok? E aqui, por isso que a lâmina